Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui na Depintada, no sertão nordestino do Rio Grande do Norte, orando pela sua vida, orando pela sua casa, pela sua família. Estamos ainda atravessando esta grande quarentena, todo mundo ainda usando as precauções no cumprimento do regime, o uso de máscara e álcool gel, ainda no isolamento social, mas nós estamos orando para que Deus mude a situação do nosso Brasil. As igrejas, os templos ainda estão fechados, as escolas, faculdades, as instituições de ensino ainda estão fechadas, algumas empresas ainda estão fechadas, mas nós estamos orando para que Deus mude a situação, repreendendo este vírus, eliminando de uma vez por toda este coronavírus, trazendo a solução, trazendo um grande milagre para as nossas vidas, para que volte a normalidade do nosso Brasil. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 9 e o versículo de número 9 até o versículo 13, que nos diz a palavra de Deus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram a seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de um texto sagrado em que o Senhor Jesus, ele vai passando e vê este homem sentado na coletoria, chamado Mateus. Mateus era cobrador de imposto, trabalhava para Roma, arrecadava os impostos para Roma, e ali ele cobrava os impostos daquela população, assim também como dos pescadores daquela região. E nos diz a palavra de Deus que Jesus, passando ali, disse: segue-me. E ele, deixando tudo, o seguiu a Jesus Cristo. Diz a Bíblia que ele recebe Jesus com grande banquete em sua casa. E ali se aproximou muitos publicanos e pecadores e tomaram assento com Jesus e seus discípulos ali naquela mesa. E vendo isto, os fariseus começaram a murmurar, dizendo: por que come o vosso mestre com os pecadores e publicanos? Jesus, ouvindo estas palavras, ele disse: porque não necessita de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A chamada de Mateus, em primeiro lugar, custou a sua mudança de profissão. Ele era cobrador de imposto, trabalhava cobrando os impostos para Roma, e agora ele deixa o seu trabalho, a sua profissão. Também Mateus, ele faz um grande banquete para receber Jesus, falando da alegria
que estava no seu coração. Quando ele deixou o seu trabalho, quando ele deixou a coletoria, significa dizer que para seguir a Jesus Cristo, nós temos que deixar alguma coisa. E aquela profissão de Mateus era uma profissão censurada pelos fariseus. Os fariseus tinham os cobradores de impostos como pessoas imundas e também como pessoas desleais para com eles. E agora Mateus, demonstrando a sua alegria em receber Jesus na sua vida, ele faz um grande banquete, porque estava recebendo o Salvador da sua alma. É verdade, meus irmãos, independente do que está acontecendo no nosso Brasil, ainda estamos atravessando esta grande quarentena, aonde nós estamos vivendo no isolamento social, mas a alegria do Espírito, a alegria de receber Jesus em nossa vida, em um dia que aceitamos Jesus como Salvador, e esta alegria não saiu do nosso coração, independente das circunstâncias, as ocasiões, os problemas que nos aconteçam, as tribulações e aflição que surge no nosso dia a dia, mas não poderá tirar esta grande alegria que está em nosso coração. Sabemos que tudo vai passar. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da situação do Brasil e de nossas vidas que um dia entregamos ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, diz a Bíblia que os fariseus, agora eles censura, murmura e acusa Jesus, porque Jesus está sentado com os publicanos e pecadores. O fato de Jesus estar sentado e vir outros publicanos que ali estavam naquela região, assim como outros pecadores, e tomar a mesa com Jesus, não significa dizer que Jesus apoiava os seus pecados. E Jesus queria declarar isto para os fariseus, quando Jesus disse: porque os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Mas Jesus está dizendo que Mateus, assim como os publicanos e pecadores, eram doentes espiritualmente, e Jesus estava ali para curar as suas vidas de toda iniquidade, de todo pecado, e lhe transformar em homens justos, justificados pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E agora Jesus declara a sua missão oficial, o seu ofício oficial. Ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus está dizendo: eu não vim exercer sacrifício, eu vim exercer misericórdia. Misericórdia aos pecadores, misericórdia aos mais fracos, misericórdia àqueles que eram rejeitados pelos fariseus, aqueles que eram desconsiderados, desrespeitados, aqueles que eram considerados como nada da sociedade. Jesus veio valorizando a alma, a vida espiritual que eles tinham e que precisava do médico da alma, aquele que cura a alma, como disse São João na sua terceira epístola: desejo que te vá bem, assim como vai a tua alma. Jesus, ele declara que ele é o médico da nossa alma. Não importa o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de medo, é um momento de pavor, é um momento que nós estamos atravessando de muitos rumores,
a doença, o coronavírus, o Covid-19 tem atingido muitas nações, mas o nosso grande Deus, o nosso Salvador da nossa alma, Ele está conosco, é Ele quem garante a nossa vitória. Vamos continuar cumprindo as precauções, com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, cumprindo o isolamento social, mas vamos confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele, o médico dos médicos, o médico da alma, quando ela está ferida, quando ela está abatida, quando ela está sem mais condições alguma de sobrevivência neste mundo. Jesus é a cura para nossa alma de toda desilusão, de toda decepção, de todo trauma, de todo medo. Jesus é a cura para aqueles que estão doentes. Ele é o psicólogo com excelência. Ele sabe a aflição da sua alma. Ele sabe o pavor que você está passando. Ele conhece o seu coração. Ele interpreta os seus pensamentos. Portanto, confiamos no Senhor. Ele está conosco. Ele disse: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. E nesta grande pandemia, você que ainda não fez uma aliança com Deus, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo como Salvador, não espere mais outro sinal. Nós estamos vivendo um grande sinal da vinda de Jesus. Este coronavírus, o Brasil todo e parte do mundo atingido pelo Covid-19, todo mundo usando máscara, o rico, o pobre, o médico, o enfermeiro, quem trabalha no hospital, quem trabalha no campo, quem trabalha na rua, na roça, no comércio, todo mundo usando máscara. Isto é um sinal da vinda de Jesus. Quando Mateus escreveu dizendo que nos últimos dias surgiria guerras, nação contra nação, reino contra reino, haveria peste e fome e terremoto em muitos lugares. Isto fala dos sinais da vinda de Jesus. Portanto, Jesus é aquele que não está alienado ao que as pessoas pensam ou acham de você. O amor de Jesus foi além do amor dos fariseus, dos escribas. O amor de Jesus alcançou Mateus, alcançou os publicanos, alcançou os pecadores, alcançou Maria, alcançou a mulher adúltera, alcançou o ladrão na cruz, alcançou Paulo, perseguidor dos cristãos. O amor de Deus na pessoa de Jesus lhe alcança nesta noite e lhe dá descanso para a sua alma. Pense nestas palavras, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele está no controle do céu e da terra e do que há embaixo da terra. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas do Facebook, do Instagram e do YouTube. A paz do Senhor.